Qual o sentido da vida? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Parece que todas as pessoas no mundo nascem com um GPS que fica só esperando ela atingir algum grau de maturidade para guiar ela até essa pergunta. E quando esse GPS começa a apitar dentro de nós temos duas escolhas. Sair em busca de resposta ou ignorar os seus apitos e tentar abafar o som com alguma coisa. Bom, vamos começar falando da segunda escolha, porque ela é a mais comum. Eu mesmo passei longos anos tentando ignorar que a vida tem algum sentido. E como é que eu fiz isso? Adotando aquela máxima de que a vida é uma só e eu preciso aproveitar enquanto eu posso. O objetivo seria curtir ao máximo. Mas como que faz isso? O plano parecia bom até chegar na parte de colocar em prática. Quando a gente tenta curtir a vida ao máximo, a gente acaba percebendo que não sabemos como fazer isso. A gente segue o conselho e o exemplo de quem parece estar fazendo isso muito bem. Quando eu era adolescente, eu ficava olhando para os outros e tentando achar alguém que tivesse realmente curtindo a vida. Alguma inspiração para eu saber como curtir a minha também. E eu achei várias que pareciam muito felizes. Eu tentei ser como cada uma delas. O baladeiro, o gamer, o fitness, até o cachaceiro. Acontece que eu só acumulei um monte de vícios que de fato abafaram o som daquela pergunta sobre qual é o sentido da vida, mas não eram capazes de me preencher. E eu percebi que eu não estava curtindo a vida, na verdade eu estava só sobrevivendo a ela. Talvez você esteja nessa situação e beleza, dá para sobreviver à sua existência assim, passando seus dias na frente de telas, se distraindo com jogos, ou buscando companhia na noite ou na boca de uma garrafa. Mas diga para mim, e seja muito sincero, foi isso que você sonhou quando era criança? A verdade é que no fundo você sabe que a sua vida é frustrante, não porque você não alcançou seus objetivos. Talvez você até tenha os alcançado. Eu não duvido que você tenha uma formação top, um bom emprego, um carrão na garagem, uma casa própria, talvez até uma boa companhia e filhos. Ou não, talvez você não tenha alcançado nenhum objetivo de vida e fica o dia todo trancado no quarto dizendo que na época dos seus pais era mais fácil. Quer saber de uma coisa? Não importa qual desses dois você é. Sabe por quê? Você tendo ou não alcançado seus objetivos, no fundo continua se sentindo frustrado. Você tem que se esforçar para ser feliz com as suas conquistas, e isso é péssimo, porque antes de alcançá-las você achava que elas trariam felicidade genuína para você, mas na verdade elas só deixaram mais profundo o vazio que existe aí dentro. E se parar para pensar, esse vazio já estava aí desde que você se entende por gente. É ele que faz você se sentir deslocado na adolescência, mas nessa época nem dói tanto. Afinal, você ainda é muito novo e nem conheceu nada dessa vida. Você tem esperança que alguma coisa no futuro, uma conquista, um grande amor, o emprego dos sonhos, um carro, uma casa, sei lá, alguma dessas coisas da vida adulta vai preencher esse vazio. Só que à medida que você vai vivendo, ele vai aumentando e doendo cada vez mais, porque você percebe que essas coisas não são capazes de preenchê-lo. Talvez seja por isso que tem tanto casamento fracassado hoje em dia. A pessoa entra num casamento pensando que o casamento vai dar o sentido para a vida dela, e aí quando percebem que ele não é capaz de dar, simplesmente abandonam e vão procurar preencher esse vazio com outra coisa. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer é que esse vazio é o GPS, apitando no seu ouvido mesmo que você tenha enterrado ele do lado de fora da sua casa. Você não consegue dormir porque ainda consegue ouvir ele apitando lá de longe, levando você até aquela famosa pergunta: qual é o sentido da vida? Algumas pessoas partem dessa sem tentar responder essa pergunta. Elas gastam todo o seu tempo aqui na Terra mergulhadas em vícios e distrações sem ter descoberto nenhuma das duas coisas. Nem o sentido da vida e nem como curtir ela ao máximo. E esse vídeo tem um objetivo: fazer você ir lá fora, desenterrar esse GPS e confrontar o vazio que existe dentro de você. E eu só faço esse convite porque o meu parou de apitar há alguns anos e o meu vazio não existe mais. Não, eu não tô louco e nem vou te vender nenhum curso. Inclusive, eu não sou o único que preencheu esse vazio. Eu conheço um montão de gente que conseguiu mesmo. E não foi algo que eu fiz, mas sim algo que eu encontrei. E se eu puder, eu quero ajudar você a encontrar também. Vamos começar com um caminho bem óbvio. Você já se deu conta do tamanho do universo? Seria ridículo se o sentido da vida tivesse alguma coisa a ver com você ou sua profissão. Sério, que diferença faz um engenheiro a mais ou um engenheiro a menos no meio de tudo que existe? Ainda que você seja o presidente dos Estados Unidos, que diferença isso faz no meio de 1 trilhão de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, iguais ou até maiores do que o nosso Sol, que a gente já acha grande? E se a gente olhar para a linha do tempo, a gente percebe que é ainda mais pobre e miserável. Há quanto tempo esse mundão existe? Mesmo que você acredite na Terra jovem, o tempo de vida que você tem aqui na Terra é muito pouco, perto do tempo que as coisas já existem e vão continuar existindo. A sua passagem por aqui ela é um piscar de olhos, é um sopro. E por isso é ridículo pensar que o sentido da vida tem alguma coisa a ver com sua profissão ou o legado que você deixa nessa terra. Até o seu legado é muito menos do que pó, perto do tamanho do universo e do tamanho da linha do tempo dele. Caraca, Rian, esse vídeo tá me fazendo me sentir um lixo.
Eu sei, eu também me sentia assim antes de ter uma virada de chave na minha vida. E diante desse sentimento e dessa concepção que eu sou menos do que pó perto do universo, eu me questionava se Deus existia ou se tudo isso era obra do acaso. Eu ia numa igreja quando eu era criança e aprendi bastante sobre Bíblia, tive bastante fé, mas na adolescência eu acabei me afastando dessa igreja e já adulto, no meio dessas dúvidas sobre a existência de Deus, eu decidi orar. Porque uma coisa eu tinha certeza, se houvesse algum sentido para a vida, não tinha a ver comigo, essa poeirinha cósmica no meio do universo, nem com minha profissão, família ou qualquer uma dessas coisas que a gente pode experimentar. Então eu orava todas as noites, mesmo sem fé, dizendo o seguinte: Deus, se você existe e me ouve, por favor, se revela para mim. Eu não quero partir dessa vida sem ter te conhecido, porque tudo que eu conheci até hoje não foi o suficiente para me preencher, não faz sentido algum. Eu pensava que talvez Deus existisse, mas ninguém o conhecia de verdade. Talvez ele não fosse o Deus de nenhuma religião, ou talvez ele fosse o Deus de todas as religiões juntas, mas a gente ainda não sabia disso. Independente de quem ele fosse, eu queria conhecê-lo. Então eu fazia todo dia essa oração. E também adicionei uma parte muito importante à minha oração um tempo depois. Afinal, eu já tinha ouvido falar do Deus da Bíblia, então eu dizia para ele: Deus, se você for o Deus dos cristãos e existe mesmo um céu depois dessa vida, me salva mesmo contra a minha vontade. Eu sei que eu sou pecador, todo errado, eu não quero mudança, mas eu te dou liberdade. Imploro, me mude mesmo contra a minha vontade, porque eu quero ir pro céu junto com você. Eu fiz essa oração por anos e parecia não ter resposta. Eu continuava sobrevivendo a minha vida, mergulhado em jogos e vícios, enquanto os dias iam passando e sem achar real sentido em nada. Até que as coisas começaram a piorar. Eu tinha uma vida legalzinha até, eu era engenheiro civil, ganhava algum dinheiro, tinha uma bela noiva que morava comigo, jogava um futebolzinho 3 vezes por semana. Não tinha nada do que reclamar. Só que nada disso me fazia feliz, o vazio continuava comigo e doendo cada vez mais. Bom, se antes a minha vida estava boa, porém vazia, do nada ela começou a ficar muito ruim e vazia. O meu relacionamento com a minha noiva começou a ir de mal a pior, minha vida profissional também. Até a minha saúde ficou ruim. Ao mesmo tempo que eu perdi o emprego, eu sofri uma lesão no futebol, justo no ano que eu estava sem plano de saúde. Rompi o ligamento cruzado e a cirurgia ficou em mais de 20 mil reais. Era isso ou esperar numa fila do SUS sem previsão nenhuma de operar. Resumindo, eu gastei todas as minhas reservas, fiquei um bom tempo sem trabalho, meu relacionamento foi de mal a pior e ainda por cima eu tinha que ficar 2 anos sem jogar futebol, que era a minha distração. Mal sabia eu, mas essa era a resposta que eu tava pedindo pra Deus se ele existisse. E vou te dar um spoiler. Ele existe. Todas essas coisas foram me quebrando e me preparando para ter um encontro com ele. Ele foi tirando as muletas que eu me apoiava para sobreviver enquanto os dias iam passando, e a gota d'água foi quando minha noiva decidiu ir embora de casa. Eu não fiquei mais triste do que eu já era, mas a tristeza que já fazia parte da minha vida veio à tona no meio dessa desgraça toda. E quando eu cheguei no limite eu pedi: Deus, se você existe, por favor, me salve e me leva daqui, porque eu não aguento mais essa existência vazia. Nada nesse mundo foi capaz de me fazer feliz, eu já experimentei bastante coisa. Essa tristeza e esse vazio estão aqui quando tudo tá bem e continuam aqui quando tudo tá mal. Ou seja, eu não sei mais onde procurar uma solução para isso. Eu não te peço que traga de volta as coisas que eu perdi, eu só quero te conhecer antes de partir dessa. E se você me escuta e se existe um céu, me salve e me leva daqui. Eu implorei e até parei de comer, de tão triste que eu tava. No dia seguinte, uma prima minha, que eu não falava há anos, do nada, me mandou um direct no Insta me convidando para ir para a igreja dela no outro dia de manhã. Na hora eu pensei, bom, se Deus existe, com certeza essa é uma resposta dele. Eu aceitei o convite e fui. E como eu já tinha frequentado a igreja quando eu era criança, e quem já frequentou ou frequenta vai me entender, eu pensei que se Deus existisse, ele mandaria algum profeta apontar para mim e dizer: eis que Deus me manda te dizer, e falar alguma coisa importante. Ou então eu pensei que a pregação falaria muito comigo e daria uma virada de chave na minha mente. E não foi nada disso que eu experimentei naquele domingo de manhã. A banda começou a tocar e o meu coração começou a queimar. Era muito estranho isso pra mim, porque já fazia muitos anos que eu não tinha nenhum sentimento. Até cheguei a pensar que eu tinha me tornado um psicopata, porque eu não ficava triste nem feliz com nada que acontecia na minha vida. Nem em velório de parente eu chorava. Mas nesse dia eu não consegui me segurar. Meu coração queimava demais e os meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Eu comecei a chorar de pingar na minha roupa e no chão. E eu tava morrendo de vergonha. Eu não queria que a minha prima me visse chorando. Na verdade, eu não queria que ninguém naquela igreja me visse chorando. Não tinha um motivo aparente. Não foi nada que eu ouvi, mas eu simplesmente senti a presença de Deus. E teve uma hora que não deu pra resistir mais. Eu soube que era Deus se revelando pra mim. O engraçado é que eu pensei que ele me convenceria com uma palavra, mas só a sua presença foi mais do que o suficiente para eu entender que ele existe e que ele me queria ali,
naquele dia, naquela hora, naquele local, para ter um encontro comigo. E eu podia sentir ele me abraçar quase que fisicamente. E o mais engraçado é que eu não recebi nenhuma palavra naquele dia. A pregação não falou comigo, nenhum profeta falou comigo, mas eu sabia que o próprio Deus estava ali e ele testemunhou muito forte no meu coração sobre a sua presença. Depois que eu fui embora, eu não tinha entendido nada. A única coisa que eu sabia é que o Criador desse universo enorme, por alguma razão, se importava com essa poeirinha cósmica que sou eu. Ele me ouviu e se encontrou comigo naquele dia. E tudo isso que eu acabei de contar poderia ter sido só emocionalismo, mas o que comprovou que ali eu tive um encontro real com Deus foram os dias seguintes. Esse encontro foi no dia 25 de março de 2022. Naquele dia o meu vazio existencial foi embora, e até hoje eu nunca mais senti de novo. Nem um dia sequer. E não foi só a experiência daquele dia que causou tudo isso, mas a partir daquele dia eu passei a experimentar uma vida com Deus. Ele se revela para mim todos os dias um pouco mais através da sua palavra, e eu finalmente entendi qual é o sentido da vida. Não tem a ver com você, não é sobre sua profissão ou o legado que você vai deixar aqui na Terra. Como eu já disse antes, seria ridículo se o sentido da vida fosse sobre uma poeirinha cósmica como nós. E de fato não é. O sentido da nossa vida é sobre um Deus que criou toda a vida e escolheu se revelar para sua criação. O sentido da vida é encontrá-lo. E cara, não importa o quão inteligente você só vai encontrá-lo se ele se revelar para você. É por isso que eu te encorajo a pedir. Se você encontrou esse vídeo e assistiu até aqui, é porque ele te trouxe até aqui. Então não saia de mãos vazias. Eu encorajo você, mesmo que não creia na existência dele, fazer como eu fiz quando eu também não cria. Peça ao Criador para se revelar para você. Porque de verdade, não tem nada que você possa experimentar nessa vida que seja melhor do que conhecer o Criador dela. E se ele existe e teve poder para criar e manter a vida como você conhece, com certeza ele tem poder também para fazer você ter fé, mesmo que hoje você não tenha. E para sua sorte, ele não é um Deus tirano, ele é um Deus bom. Ele nos amou mesmo quando nós éramos seus inimigos. Você pode estar pensando, se Deus existe mesmo, é melhor eu nem tentar conhecê-lo, porque eu já fui tão seu inimigo que se um dia ele se revelar para mim, vai ser para me destruir. Mas na verdade ninguém pode amá-lo sem antes conhecê-lo. E ele quer ter um relacionamento com você, poeirinha cósmica com vazio do tamanho do universo. Tá no nosso DNA conhecer o Criador. É por isso que você se incomoda tanto com a sua existência. Esse vazio em nós não é uma maldição, mas sim uma bênção, porque ele funciona como um GPS que nos conduz para aquela pergunta sobre qual é o sentido da vida. Quando você tiver um encontro com seu Criador, esse vazio vai embora e o GPS vai parar de apitar. Depois que eu me encontrei com ele, as coisas que ele tinha tirado de mim, ele restituiu. Hoje eu sou casado com a minha noiva que foi embora e a gente vive super bem. Eu recuperei meu joelho, já voltei a jogar o futebolzinho 3 vezes por semana, e a única coisa que ele não me trouxe de volta foi a profissão. Talvez você já me conheça aqui do YouTube, de outro canal, e você deve ter percebido que hoje eu sou youtuber. Mas até isso teve um propósito na minha vida. Hoje eu tô bem feliz, mas apesar de tudo, a minha felicidade não tá nessas coisas que ele restituiu. Afinal, eu já tinha elas antes, lembra? E eu era infeliz. Eu sempre fui vazio, mesmo tendo todas essas coisas. A minha felicidade, ela tá em Deus. Ela tá em saber que uma poeirinha cósmica como eu tem um lugar no seu plano eterno. E nesse canal eu vou compartilhar tudo que eu tenho aprendido nessa caminhada. Pela graça de Deus, um dia eu vou estar com ele no céu. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero dividir com você tudo que ele tem me ensinado. Eu ainda não sei qual vai ser a frequência de vídeos, mas se inscreve aí para não perder os próximos. A minha oração sincera é que esse canal ajude você a ter um encontro com o Criador e transforme a sua vida. Deus te abençoe e até já.